Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? Vamos se colocar de pé na presença do nosso Deus poderoso. Aleluia. Com grande alegria que temos a oportunidade de poder louvar e engrandecer Deus, poder estar na casa dEle, poder adorar o nome dEle, amém? Vamos fechar os nossos olhos, direcionar o nosso coração ao Pai. Abra sua boca e fale com Deus agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, por mais oportunidade de estar aqui na sua casa. Te agradecemos, ó Deus, pelo ar que respiramos, pelo som que nós ouvimos, por aquilo que os nossos olhos veem, por poder, ó Deus, estar na casa do Senhor, por poder, ó Deus, te engrandecer, te exaltar, por poder, ó Deus, te louvar, porque o Senhor é merecedor. Que o Senhor venha de forma sobrenatural tratar o nosso coração, tratar a nossa vida, falar conosco, ó Pai, através dos louvores que serão ministrados, receber a nossa adoração. Que cada um, ó Deus, possa se tornar íntimo do Senhor, através de canções, através de orações, através da Tua palavra, Pai, ministrada ao nosso coração. Abençoa as nossas vidas poderosamente, ó Deus. Eu creio no Teu poder, no Teu grande poder, e essa noite vai ser uma noite de milagres, uma noite de bênção, uma noite de reajuste nas nossas vidas. Que a Tua palavra, ó Pai, que vem de um ser soberano como é o Senhor, possa invadir o nosso coração. Nós abrimos agora, ó Deus, o nosso coração, nós abrimos a porta das nossas vidas, nós abrimos o nosso entendimento, e nós pedimos que o Teu Espírito nos toque, ó Pai, porque o Senhor é grandioso e poderoso. Toca no íntimo do nosso coração, ó Deus, para que cada um, ó Deus, saia daqui hoje dizendo: porque Ele vive, e eu sei que o Senhor vive. Te damos graça, ó Deus, e pedimos a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso a Ele bem forte, igreja. Deus enviou seu Filho.
Obrigado por quem Tu és, Jesus. Tu és precioso, Pai, precioso, precioso. Nós viemos diante de Ti nos derramar, Senhor. Nos derramar, Jesus, aleluia.
essas coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande
Aleluia. Glória a Deus. A paz, irmãos. Mais um momento de adoração e de louvor ao nosso Senhor. E eu quero convidar a vocês neste momento que estaremos a partir a palavra do Senhor, compartilhar a bênção de Deus. E eu convido você a orar juntamente comigo. Nós estamos aqui e o culto é denominado o culto do propósito. E você estabeleceu um propósito na sua vida, estabeleceu algo diante do Senhor. E eu tenho certeza de que a mão do Senhor estará estendida sobre a sua vida, sobre a sua causa, e te dará vitória, e te dará bênção, e a confirmação daquilo que o Senhor tem estabelecido para você. Feche seus olhos e ore juntamente comigo nesse instante. Pai, graças eu te dou, Senhor, pelo nome de Cristo Jesus, porque nos deu, Senhor amado, a outorga de estar contigo, ó Pai Celestial, e adentrar, Senhor, nos lugares celestiais, ó Pai. O teu nome, Senhor, abre portas. O teu nome, meu Pai Celestial, ó Senhor, afugenta o inimigo, Pai, porque a tua palavra diz que todo joelho se dobra, Senhor, ao teu nome. Meu Pai, nesta noite, ó Deus, nós estamos aqui na tua casa, Senhor, para te louvar, glorificar e exaltar o teu nome. Estamos aqui, meu Senhor amados, convictos de que a tua bênção estará nos alcançar, de que a tua mão, meu Pai Celestial, estará a ajustar as nossas vidas ao centro da sua vontade, meu Pai Celestial. Ó meu Deus, que o teu Espírito contemple cada vida, cada família, Senhor, cada preocupação, meu Pai amado, cada enfermidade, meu Senhor, cada tristeza, Senhor amado. Ó meu Pai Celestial, sopra o teu Espírito, trazendo, meu Pai Celestial, ó Deus bendito, o alívio da tua presença, meu Pai. Onde houver enfermidades, que o Senhor leve a cura, meu Deus. Onde houver tristezas, que o Senhor traga alegria, ó Pai Celestial. Oh meu Deus, que meu Pai, a solução, meu Senhor, e as respostas sejam claras na vida dos teus filhos. Nesta noite, Senhor, aquece o nosso coração. Fala conosco, meu Pai Celestial. Ó Senhor, como já, ó Deus bendito, colocamos, Senhor amado, o nosso coração diante da tua presença, através dos louvores, meu Pai Celestial, Senhor, que possamos ouvir a tua voz, e assim, meu Pai Celestial, sermos cheios do teu Espírito, meu Pai, cheios da tua graça, cheios do teu poder, cheios do teu amor, meu Pai Celestial. Ó Senhor, que dos nossos lábios, meu Senhor amado, a glorificação flua, meu Pai, em um coração agradecido pela tua graça e pelo teu poder. Senhor, faz a tua obra neste lugar, sobre as nossas vidas, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Dê um aplauso ao Senhor que é digno. Aleluia. Glória a Deus. Graças sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Vamos sentar, irmãos, em nome de Cristo Jesus. Mais uma quarta-feira, mais um momento de adoração ao nosso Deus. Amados, nós hoje vamos falar sobre semente. E eu tinha colocado inicialmente o título Sementes Estragam. Elas têm a condição de se estragar, e nós vamos ver isso no decurso da palavra, naquilo que o Senhor Deus estabelece sobre as nossas vidas, naquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração nesta noite. Abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 11 e o verso de número 4. É um texto bastante conhecido, mas que vai nos dar... Nós trocamos ali o computador. Vai dar para aparecer ou não? Ah, apareceu aí, tá. Vocês estão enxergando aí bem ou não? Então, muito bem. Agora melhorou, né? Eclesiastes 11, o verso 4 diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Esse é um texto bastante conhecido, que trata da questão de observar, tomar uma decisão baseado naquilo que os olhos estão vendo, baseado naquilo que a gente chama de sentimento. Eu vi, eu presenciei. Mas antes de falarmos propriamente dito desse texto, eu quero contar uma história para vocês muito interessante.
É a história de um agricultor que ele comprou uma terra. E essa terra, ela não tinha nenhuma validade para os moradores daquela localidade. Ele chegou, observou, e havia uma terra improdutiva à beira de um rio. E esta terra, ela era coberta de muitas pedras. E ele foi junto com a sua esposa, olhou, observou a terra, viu e tal. E aí ele foi conversar com o proprietário da terra. E ele disse: por que o senhor quer aquela terra? Não vale nada, não nasce nada, é cheio de pedras ali. Mas se o senhor quer, eu vou vender para o senhor. Faça uma oferta. E aí o agricultor fez uma oferta pela terra e pagou a terra. E o proprietário, o ex-proprietário da terra, ele ficou se gabando na cidade, né, rindo daquele trabalhador, dizendo assim: eu vendi caro uma terra que não valia nada. Ele pagou muito caro por uma terra que nada vale. E esse era o comentário em toda a cidade. Falou: aquele cidadão, ele não tem um juízo certo. Aquele cidadão, ele não está pensando direito. Ele não percebeu que só tem pedras ali. E falava, e sorria e tal. Enquanto os dias iam passando, aquele agricultor, junto com a sua esposa, eles resolveram tirar as pedras do terreno. Eles foram arrancando as pedras, eles foram removendo aquelas pedras e colocando nos limites do terreno. Então ele foi fazendo a cerca do terreno, a divisória do terreno, com as pedras que ele ia arrancando do próprio terreno. E foi tirando as pedras e o terreno foi se apresentando. A partir do momento em que ele ia se dedicando a tirar as pedras, a remover as pedras, a remover os obstáculos que eram as pedras, a terra foi se apresentando para ele como uma terra produtiva. Ele levou tempo, não foi uma coisa fácil, mas ele levou tempo para tirar as pedras. As suas mãos ficaram machucadas, no final do dia estava cansado. E aos olhos das pessoas ele estava simplesmente chovendo no molhado. Já ouviu essa expressão? Chover no molhado? Tipo enxugar gelo, coisas dessa natureza. Ou seja, pirou, ficou maluco. Mas ele estava ali, porque ele sabia o que ele estava fazendo. E ele foi removendo as pedras, retirando as pedras. Algumas pedras eram fáceis de arrancar, outras eram mais difíceis de arrancar. Algumas pedras era necessário usar ferramentas, picareta, alavanca, né? Mas ele não desistiu. Passado um tempo, e não foi pouco, foi muito tempo, não havia mais pedras que incomodasse a plantação naquele terreno. E aquilo que era uma visão horrenda de muitas pedras, agora se desenhava um terreno com um solo fértil, agradável, propício para a plantação. E aí ele colocou as sementes, e aí ele fez a irrigação, porque a terra ficava do lado do rio, então ele irrigou, e a produção foi maravilhosa no primeiro ano e nos anos que se seguiram. Daquele terreno que nada valia, ele tirou o seu sustento. Daquele terreno que era desprezado pelo antigo proprietário, agora ele estava enriquecendo. E chegou um momento em que ele ficou tão próspero que as pessoas que outrora zombavam daquela decisão, agora trabalhavam, né, na produção em que ele executava naquele terreno que ninguém dava valor. A moral da história é: existem pedras, existem dificuldades, existem lutas que nós precisamos avaliar o que está por trás. Muitas das vezes olhamos para o terreno, ele está cheio de pedras, cheio de dificuldades, e a gente desiste porque vai dar muito trabalho. Às vezes até nós olhamos e vemos um valor, mas está embaixo de tantas pedras, de tantas dificuldades, de tantos empecilhos, que nós decidimos com os nossos olhos que não vale a pena. Então aquele agricultor, ele não desistiu. E até mesmo ele deu até um
um destino para aquelas pedras, se transformou o muro da sua terra lá, do seu terreno. Agora, depois de muito sangue, suor e lágrimas, ninguém mais menosprezava aquele homem. Ninguém mais dizia, é um louco, bateu a cabeça, não sabe o que faz, porque o resultado falou por si. A sua luta, a sua dificuldade, a sua dor, a sua tristeza, as pedras que estão no seu caminho, só são visíveis aos seus olhos quando você não entende o valor que você mesmo tem nas suas próprias conquistas. Aquele agricultor não desistiu, e por não desistir, ele conseguiu um resultado maravilhoso depois. Aí voltamos então para o texto. Quem observa o vento nunca semeará, porque vê dificuldades. Não vou lançar semente, porque o vento está muito forte. E quem olha para as nuvens nunca vai colher, porque vai dizer assim, vai chover, pode cair uma tempestade. Então, a ação desta palavra nos leva a uma paralisia pela indecisão e pelo excesso de cautela. Paramos porque dizemos assim, não vamos dar conta. Paramos porque falamos assim, já estou há muito tempo fazendo a mesma coisa. Eu não sei nessa história quantos anos aquele homem arrancou pedras, mas ele sabia que o terreno era fértil. Ele não desistiu porque as pessoas sorriam dele, ele não desistiu porque as pessoas faziam piadas dele, ele não desistiu porque nem mesmo a família, vamos colocar assim, acreditava na visão. Existem situações, meus queridos, que você vai enfrentar sozinho, que é você que está vendo o valor e as outras pessoas só veem pedras. Mas olha, aquele homem não teve pressa, aquele homem não se irritou, aquele homem não desistiu. Suas mãos foram machucadas, suas costas ficaram doendo. Chegava no final do dia e ele tinha que tomar assim vários Cataflã, Doflex, essas coisas todas, para aguentar. E no outro dia tinha mais o que para ele arrancar? Pedras. Acredito até que os sonhos daquele homem, os pesadelos eram tudo com pedra. Mas ele sabia o que tinha embaixo. Quantos sonhos você desistiu? Quantas vezes você abandonou porque simplesmente você encontrou dificuldades? Uma frase que eu li algum tempo atrás dizia assim, se a pedra estiver no meu caminho e se eu não tiver condição de arrancá-la, eu vou desviar dela, mas vou continuar o meu caminho. Não vai ser uma pedra que vai evitar que eu conquiste. Não vai ser uma pedra que vai me impedir. Não vou me paralisar por causa das dificuldades, porque eu sei o que está por trás daquilo. A paralisia pela indecisão nos faz tremer. E a paralisia pela cautela nos faz recuar. E às vezes não conseguimos avançar porque nós mesmos travamos o processo. O medo se instaura. E aí a gente entra naquela prisão do comodismo e não queremos sair de maneira nenhuma. E olhando para esse texto, a palavra nos diz que na agricultura, se um agricultor ele ficar esperando o dia perfeito, sem vento ou sem nenhuma nuvem no céu, ele nunca irá plantar. E, consequentemente, nunca terá o que colher. Mas não é uma coisa lógica? Só se planta, ou melhor, só se colhe o quê? Se planta. Como nós somos pessoas que vivemos na cidade, a gente vai plantar no supermercado, ou melhor, colher no supermercado, né?
Então a gente vai colher lá a latinha de milho, a gente vai colher lá o pacote de arroz, a gente vai colher lá o pacote de feijão, né? A gente vai colher lá aquele negócio que a gente planta, que fica bonito, que cresce assim, sabe, o pé de macarrão, né? O pacote de macarrão. A gente vai, né? A gente vai no supermercado, a gente vai pegando e não temos a noção do trabalho que se é para que aquele material, aquele produto chegue até ali. Todo suor foi derramado. Então, para a gente assim, é muito fácil, a gente chega lá e pega. Mas alguém teve que plantar, alguém teve que arar a terra, alguém teve que matar as pragas, alguém teve que colher aquilo lá. Alguém não desistiu para que eu tivesse alimento no meu prato. Você está entendendo, meu irmão? Alguém não desistiu. Não existe um dia perfeito, não existe um dia sem vento, não existe um dia sem nuvem. Não adianta a gente florear e dizer assim, vai acontecer o dia perfeito. Não. Vai chegar um dia em que ninguém vai me criticar. Não. Vai chegar um dia em que não, para com isso. Você vai ter que fazer, porque você entende que a bênção está sobre a sua vida. Amém? Na vida, a lição que nós extraímos representa a atitude de quem espera condições ideais ou espera a hora perfeita para começar um projeto, para começar um negócio ou tomar uma decisão importante. Como no momento perfeito nunca chega, as incertezas sempre existem e a pessoa acaba não realizando absolutamente nada. Quando eu tiver, eu faço. Quando isso acontecer, são ideias fantasiosas. Se eu tivesse, eu realizaria. Se acontecesse isso, eu iria fazer uma outra coisa. Então, a gente vive num mundo de contos de fadas. Não. E aí vem aquela frase do Cortella, que eu gosto muito, que diz assim, faça o melhor que você puder, nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Hoje eu só tenho que arrancar pedra, faça o melhor possível, arranque quantas pedras for preciso fazer. Não fique esperando uma boa condição, não vou mexer nisso, tem muita pedra aqui, não vou mexer nisso, está muito difícil, não vou mexer nisso porque eu não gosto de fazer, eu não vou mexer porque vai machucar a minha unha. Cresce, seja homem, se posicione e faça o que tem que fazer. Vai chegar um momento que você vai colher os resultados, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser a semana que vem, mas sabe onde está o segredo? Não desista, em hipótese nenhuma. Eu sabia que tinha pedras ali, mas eu também sei que tem uma terra fértil lá embaixo. Mas para eu chegar na terra fértil, eu tenho que arrancar as pedras do caminho. Meu irmão, isso é uma lição para a nossa vida. As coisas não são fáceis, não se apresentam fáceis para a gente. Um dia, num desabafo, conversando em casa com a bispa, eu falei assim, por que tem que ser tão difícil para a gente? Né? Porque a gente olha para o outro e acha que está fácil para o outro, mas não está. Né? Por que tem que ser tão difícil? Por que as coisas não podem ser mais fáceis? Já pensou nisso? Será que não podia ser mais fácil? Será que não tinha um caminho mais fácil para mim? Será que não tinha um atalhozinho aqui? Não, irmão, não tem. Se apresentar um atalho, sai fora, é laço do capeta. O caminho é difícil, o caminho é pesado, mas vai ter colheita. Não queira atalhos, não, nada de subterfúgio, nada. Se tiver que arrancar pedra, arranque. Mas não crie atalhos, isso não existe. Quantas pessoas pegaram um atalho e se deram mal? E eu vejo ação
e uma perfeição dada pelo Senhor. É preciso encarar o planejamento, mas é preciso agir correndo riscos. Porque nós somos imperfeitos. Mas eu não posso abrir mão da visão. Vai ter uma pedra que vai quebrar, vai ter uma pedra que vai rasgar a bota. Eu vou contar uma outra história. Outro dia a gente fez uma viagem, né, eu acho que para o Nordeste, e na volta eu passei num determinado local aqui no estado de Minas e comprei uma bota. Eu falei, nossa, essa bota tratorada vai ser legal para eu subir lá no Sabaô, né? Aí olhei a flexibilidade da bota, comprei, botei, fiquei até bonitão com aquela bota, mais alta assim, uns 3 centímetros, né? E tal, calcei o botão lá, aquela coisa toda, bababá, de lona. Eu falei, essa vai dar joia. Aí, pá, primeira oportunidade, calcei o botão e fui lá para o Sabaô. Aí estou lá subindo o Monte Sabaô, mas a primeira escorregada que eu dei numa pedra, rasgou a minha bota, novinha. Eu fiquei olhando e falei assim, mas logo essa, não podia ter vindo com a outra. A outra já subi, já desci aqui várias vezes, né? Várias vezes já subi, já desci. São riscos que nós corremos. A bota vai rasgar, a pedra vai cair na mão, vai arrancar sua unha, deve ser uma delícia, né? Arrancar a unha na pedra, né? Vai machucar, sua mão vai ficar cheia de calo, as pessoas vão olhar e falar assim, tá louco, né? Se fosse eu, largava isso de mão, não desistia, mas você sabe o valor que tem ali. Amém? Você está entendendo, meu irmão? Não desista. Não desista. Porque na maioria das vezes aquilo que o Senhor coloca na sua vida, a visão que o Senhor dá para você, é loucura para as outras pessoas. Porque Deus não falou com elas, Deus falou com você. Deus falou, não, será que você não está vendo? Não, eu estou vendo, mas eu estou vendo o que você não está vendo. E nunca deixe, nunca permita que ninguém desvalorize aquilo que você está fazendo. Em hipótese nenhuma. Outro exemplo que temos sobre a questão da semente é o que está em Marcos capítulo 4, verso 4 e verso 8. Aliás, é uma parábola bem interessante e muito conhecida. Por favor, Marcos capítulo 4, verso 4 e o verso 8. Diz assim: E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. E o versículo 8 de Marcos 4. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. Preste atenção nesses dois textos, nós vamos voltar para eles. Veja só, a semente, né? A semente é a parábola do semeador. E o início da parábola do semeador diz assim: e o semeador saiu a semear. Então ele saiu para fazer o que era desígnio dele. Ele saiu para trabalhar. Ele não guardou a semente, ele não escondeu a semente. E ele saiu, e ele não olhou o vento, nem olhou a nuvem. Ele não olhou as circunstâncias. Ele não olhou se o terreno tinha pedra, se o terreno tinha espinho. Não, ele simplesmente saiu para fazer. O semeador saiu para semear. O que o Senhor coloca no seu coração para fazer, você vai sair sem observar as intempéries que acontecem na nossa vida. Não olhe para um lado, não olhe para o outro. Não olhe para a plantação do outro. Não olhe se o terreno do outro não tem pedra e o seu está cheio de pedra. Saia para fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Isso não existir jamais. Então eu vou repetir para você. Veja só. Lutar sempre. Cair às vezes. Vencer talvez. Desistir jamais. Vamos uma vez para você entender isso, né? Eu quero que você me dê a resposta. Vamos lá? Lutar, cair, vencer, desistir, jamais.
Então coloca isso dentro de você. Queremos vencer sempre, mas é impossível, sabemos disso. Nós não saímos para perder, nós saímos para vencer. Nós não saímos para termos dificuldades, nós saímos e queremos avançar. Mas seria utopia da minha parte falar isso para vocês, vamos vencer sempre. Não. Ah, mas aí você não tem Jesus? Eu tenho Jesus para me fortalecer nas minhas fraquezas também. Mas eu tenho um Senhor que não vai me fazer o quê? Desistir. Não é como você cai, é quantas vezes você levanta. E quando você está lá lutando, arrancando pedras e tirando, e vê que não está dando certo, como é que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo de maneira correta ou não? Eu estou fazendo de maneira justa ou não? Eu estou fazendo de maneira honesta ou não? Porque tudo isso há uma avaliação dos céus. Mas se eu fazer de uma maneira honesta, eu vou ter um lucro pequeno, mas vai acontecer um milagre na sua vida. Não pega esse atalho. Não pega esse atalho. É muito importante entender esses princípios. Lutar, cair, vencer e desistir. Eu tenho que compreender isso. Entender esses princípios na minha vida. Vou ter momentos felizes, momentos de conquistas, momentos de vitórias, mas vai ter momentos de tristeza, momentos de derrota, momentos de dor. E sempre que nós transpomos um obstáculo, aparece outro. Vamos voltar à história do agricultor que arrancou as pedras? Foi só arrancar as pedras e o dinheiro cair? Não. Apesar de você nunca ter ido na roça, apesar de que a sua ideia de plantio foi aquela lá no jardim de infância que a professora deu um caroço de feijão e você colocou no algodão molhado, lembra? E nasceu, você ficou felizão da vida, mas morreu na semana seguinte que você não fez mais nada com aquilo lá. Essa é a sua ideia de plantio. Mas arrancar as pedras foi o primeiro passo. Depois ele teve que fazer o quê? Arar a terra, depois ele teve que adubar a terra, depois ele teve que colocar a semente, depois ele teve que limpar para que as ervas daninhas não viessem, depois ele teve que evitar que as pragas destruíssem, depois ele teve que colher o que ele plantou, e depois ele teve que vender aquilo que foi colhido, e voltar a plantar. Então arrancar as pedras foi o princípio, mas se ele não tivesse arrancado as pedras, nada teria acontecido. Ele saiu para semear. Sabe, irmãos, nessa história, dessa parábola do semeador, é interessante porque ela se apresenta para a gente como algo que vem, trazendo prejuízos. O semeador saiu para semear, e semeando, uma parte da semente caiu aonde? À beira do caminho. O que aconteceu com esta semente que caiu à beira do caminho? Os pássaros vieram e comeram, não teve lucro nenhum. Caiu à beira do caminho, foi rápido, os pássaros vieram e comeram, prejuízo líquido e certo. A semente foi embora, o passarinho encheu a barriga, comeu, já era, já foi. Ele desistiu, ele continuou semeando. E aí a palavra fala que uma parte da semente caiu em uma terra que tinha o quê? Pedras. Ele plantou. Não tem passarinho aqui. Eu acho que ele foi lá no Pedro, pegou um estilingue, e ficou só observando os passarinhos para que os passarinhos viessem mais comer. Mas ele plantou, mas o terreno tinha pedras por baixo. Então ele se esforçou, plantou a semente, e aí a semente germinou. Mas como tinha pedra, o que aconteceu? Morreu. Outro prejuízo. Outro prejuízo. Agora, um prejuízo com esforço.
O primeiro prejuízo foi rápido, mas não demandou muito esforço. Talvez fosse o início do investimento, que fora perdido, mas o segundo demandou esforço. Mas ele não viu outro prejuízo. E a palavra fala que o semeador desistiu? Não. Ele continuou fazendo o quê? Semeando, porque a visão não se apagou dele. E aí a palavra fala que a semente caiu em uma terra, e essa terra, ela era uma terra fértil, porém não era uma terra que fora limpa. Então a semente caiu, ela germinou, mas nasceu junto com espinhos. Os espinhos sufocaram a semente, e aí a semente morreu. Outro prejuízo. Agora um prejuízo com dano, porque tinha espinhos. Olha só, queridos. O passarinho comeu, a pedra matou, o espinho sufocou. Mas ele desistiu? Não. Ele não desistiu. Ele continuou fazendo o quê? Semeando. Ele não desistiu. Imagina agora o psicológico desse cara. Pô, primeiro o passarinho vem e rouba a minha semente. Comeram tudo. Depois eu plantei e tal, aí pedra. Depois eu plantei num terreno que observei, agora eu observei, não tinha pedra, mas tinha espinhos e sufocou. Deus não está comigo, Deus não quer que isso aconteça. Ah, Deus virou as costas para mim, não ouviu a minha oração. Prejuízo em cima de prejuízo, prejuízo em cima de prejuízo, prejuízo, eu vou desistir. Ele desistiu? Não, porque a visão estava clara para ele. Ele sabia o que tinha que fazer. Não houve manobras, não houve atalhos, não passou a perna em ninguém, não quis vender aquela terra cheia de espinho para alguém. Não, ele continuou trabalhando, Aí finalmente a semente caiu aonde? Em uma terra boa. Aí a semente germinou forte, que maravilha. Mas eu quero mostrar uma coisa muito interessante para você. Ele perdeu 75% do seu investimento. 75% do seu investimento foi para o ralo. Barriga do passarinho, a pedra que destruiu e o espinho que sufocou. Ele estava disposto a perder 75% para garantir um lucro de 25%. Talvez você nunca tenha enxergado essa parábola dessa forma. Foram perdas, perdas e perdas. 75% de perda, 25% de aproveitamento. Mas aí, por não desistir e por confiar no Senhor, estes 25% lhe rendeu, queridos, um dividendo de 100 vezes mais. Você está entendendo, meu? O que o Senhor está falando para você? Não importa se você está vendo a coisa diminuir, não importa se você está vendo o espinho sufocar, não importa se você está vendo a pedra matar ou o passarinho comer, confia no Senhor, não desiste da visão, do projeto que Deus colocou na sua vida. Mantenha-se firme, mantenha-se honesto, mantenha-se preparado, porque a palavra fala assim, ó, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100, porque ele não desistiu. Vamos voltar um pouquinho. Aquele que observa o vento, não planta. E aquele que olha as nuvens, não colhe. Não desista dos seus sonhos. Não desista das suas realizações. Porque existem empecilhos. Eu vou falar um negócio para você. Às vezes, as pessoas não querem ver o seu crescimento. Às vezes, até mesmo aqueles que deveriam nos apoiar,
não nos apoia. Um dos maiores obstáculos de Jesus foi dentro da sua própria família. Ele chegou até a dizer assim, uma frase célebre: o profeta não tem honra na sua própria terra. Não espere que os outros se alegrem com o seu trabalho ou a sua prosperidade, mas saiba o que Deus tem reservado para você, para a sua casa, para a sua família e para a sua vida. Você não precisa ficar dependendo da aprovação de ninguém. O que você precisa é da aprovação do Senhor. Em que estágio você está? Você está no estágio do passarinho? Você está no estágio das pedras? Está no estágio dos espinhos? Ou você já está no estágio da terra boa? Porque, como eu falei a respeito daquela história do agricultor que comprou um terreno cheio de pedras, arrancar as pedras era o primeiro desafio. Existem pedras no seu coração, irmãos? Existem pedras na sua frente que precisam tirar? É engraçado as coisas. Porque existem algumas palavras que fixam, né, nas mensagens, né? E uma das palavras que ficou gravada na mensagem de domingo foi a serpente, né? Tipo assim, nossa, ele falou que eu era a serpente. Né? Então, o que você precisa fazer com a serpente? Matar. O que você precisa fazer com uma pedra? Tirar. Às vezes a pedra que está impedindo todas as coisas está em você. Não está lá no solo, não está no chão, está em você. E pedra na Bíblia é algo assim que traz um significado muito forte de resistência e também de obediência, né? Lembra do amigo de Jesus que estava morto? Estava lá? Quantos dias que ele estava lá? Sepultado. Aí Jesus chegou, a irmã correu, chorando. Se o senhor tivesse aqui, nada disso teria acontecido, meu irmão estaria vivo. Aí Jesus falou assim, não, ele vai ressuscitar. Ela falou, eu sei, ela cria. Ela não era uma mulher que não tinha conhecimento, ela era uma mulher de fé. Ela falou, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos justos. Olha que bonito. Jesus falou assim, não, eu sou a ressurreição e a vida, né? Ele vai ressuscitar agora. Mas Senhor, são 4 dias, já está fedendo, já não tem mais nada. Perceberam onde está a pedra, irmãos? A vida, o autor da vida, o Logos, a palavra criadora, estava dizendo para ela assim, ele vai ressuscitar. E ela começou a colocar obstáculos. E um obstáculo que veio recheado de uma verdade. Sim ou não? Ele vai ressuscitar na ressurreição dos justos, não é verdade? Vai, mas Jesus queria um momento agora, naquele instante, e ela estava dizendo, não, ele vai ressuscitar, não é? Não, mas eu sou a ressurreição. Não, mas tem 4 dias. Perceberam onde está a pedra? Que é a gente mesmo que trava o processo. Aleluia. Aí Jesus olhou e falou assim, retira a pedra. E eles foram lá e retiraram. Ele ficou feliz, glorificou a Deus. Falou, graças a Deus que eles ouvem. Veja, a dificuldade não era o Lázaro ressuscitar depois de 4 dias. A dificuldade era acreditar e tirar a pedra do sepulcro. Essa era a dificuldade. A dificuldade não é um milagre acontecer, porque o nosso Deus é poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa. A dificuldade é crermos que isso vai acontecer. A pedra estava fechando o sepulcro e era necessário que as pessoas acreditassem nisso. Então, creiam e removam a pedra, porque o milagre não é coisa difícil para o Senhor fazer.
A pedra que impede você de prosperar, a pedra que impede você de ser feliz, a pedra que impede você de enxergar, a pedra que impede você de tomar decisões, a pedra que impede você de avançar. Remova. Não importa se o passarinho vai comer ou se a semente vai ressecar, não vou desistir. Eu vou levantar todos os dias e vou semear. Eu vou levantar todos os dias e vou fazer. Não importa se as minhas mãos estão cheias de calos, se os meus dedos estão machucados, eu vou fazer. E vou crer. Ah, mas vai chegar um momento em que a semente vai cair em uma terra boa. Aleluia. E ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai produzir. Mas eu vou ter que voltar a fazer o quê? Plantar. Irmão, o ciclo, ele se renova em cada momento. Olha que coisa maravilhosa. Eu venci, glória a Deus, aconteceu, eu orei, Deus colocou. Olha, eu tive que arrancar pedra, eu machuquei meus dedos, eu fiquei irritado, eu fiquei nervoso, eu dei uns 4 glória a Deus quando eu vi o dedão que ficou roxo, dei um aleluia bem forte, mas hoje eu olho e vejo a bênção de Deus na minha vida. Não. Eu não posso desistir, não posso desesperar, eu tenho que crer. Amém? Independente da dificuldade que se levantar sobre a minha vida, eu tenho que acreditar. Está difícil? Tá. Está arrancando pedra, irmão, não é fácil. E às vezes a gente está arrancando pedra com as nossas próprias mãos. Mais difícil ainda. Não desista. Tem um solo produtivo embaixo da pedra. Tem uma bênção reservada ali. Vai lá. E o Senhor vai dar forças para você arrancar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar, por gentileza, em pé nesse momento. Não olhe para as dificuldades. O texto de Eclesiastes fala assim, olha, se você olha o vento, você não vai semear. Se você olha a nuvem, você não vai colher. Não olhe para as dificuldades. Saiba que no momento certo, o milagre acontece. Amém? O milagre acontece. Porém, faça uma revisão na sua vida. Eu sempre costumo dizer isso. Passa em revista você mesmo. Sabe, hoje os carros, né, há um tempo atrás, quando eu comecei a dirigir, faz tempo pra caramba, né, entendeu? Então, assim, dava problema no carro, você já sabia o que era. Ou era carburador entupido, ou era o platinado que precisava lixar. Né? Lembra, Cláudio? Tira o platinado, dá uma lixadinha, coloca no lugar, o carro funcionava. Maravilha. Né? Eu tinha um Fusquinha que eu já andava com um litro de água ali, que a bobina esquentava, era só molhar a flanela, bota na bobina, o carro funcionava. Daí um primo meu, que era mecânico, falou, vou resolver o problema. Eu falei, resolve. Aí quando eu fui buscar o carro, tinha 2 bobinas. Ele botou uma do lado da outra. Falou, quando eu esquentar, você põe na outra. Resolveu o problema. Né? Hoje, os carros são todos tecnológicos, não? Você abre o motor do carro, não tem um lugar de você botar uma chave de fenda ali. Né? Aí você tem que ir lá, botar no scanner, né? Escanear o carro para trazer todo o diagnóstico. Então, vamos modernizar a nossa posição. Então, passe o scanner espiritual na sua vida e veja quais são os sensores que estão queimados, que precisam ser substituídos. Dá uma revista, estou arrancando pedra. Ô abençoado, tu é fiel ao Senhor, vai continuar arrancando pedra. Existe lá embaixo uma terra fértil, mas você precisa entender que essa terra é produzida pelo milagre do Senhor. Estou arrancando pedra, não está acontecendo por quê? Tu estás sendo honesto com você mesmo, honesto na sua casa, honesto na sua família. Passa em revista, passa o scanner espiritual, fala assim, Espírito Santo de Deus. Né? Davi não falou isso? Escaneia. Né? Ele falou assim, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, escaneia.
porque você não vai ficar a vida inteira arrancando pedra. Existe um solo fértil. Mas confia no Senhor. Amém? Coloca a sua mão sobre o seu coração agora. Há uma semente que foi lançada neste momento, neste lugar, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Há uma semente de bênção, uma semente de prosperidade, uma semente de paz, uma semente de saúde, aleluia. Creia, o Espírito de Deus está aqui, neste lugar. Creia nisso. Uma semente da bênção de Deus sobre o seu negócio, uma semente do Espírito de Deus sobre a sua casa, uma semente do Espírito sobre a sua família, uma semente sobre a sua vida, sobre a sua saúde, uma semente, aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Semeie, aleluia. Semeie, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, olha o teu povo aqui neste lugar, Senhor. Olha os teus filhos, meu Pai Celestial, ó Deus bendito, que estão, meu Pai, arrancando as pedras, ó Deus bendito. Pedras que estão no coração, Senhor. Pedras que estão nas emoções, meu Pai. Pedras, meu Pai Celestial, que estão, meu Pai Celestial, no caráter. Pedras, Senhor, que precisam ser arrancadas, meu Pai. Pedras, Senhor, que se ergueram na família. Pedras que se ergueram no matrimônio, Senhor. Ó Deus, ajuda os teus filhos a arrancar estas pedras. Senhor, pedras que já duram muitos anos e muitos anos, Senhor, que já criaram limo, meu Pai Celestial, que já faz parte, meu Pai Celestial, da paisagem emocional, Senhor, da vida de alguns. Arranca agora, meu Pai, dá forças aos teus filhos para removê-las, Senhor, forças para tirar, meu Pai Celestial. Ah, Senhor, eu sei que machuca. Eu sei, meu Pai Celestial, que mexe com a estrutura, mas sabemos, meu Pai Celestial, que existe uma terra boa, produtiva, embaixo, Senhor amado, dessas pedras que foram colocadas, meu Deus. Elas não são naturais, meu Pai. Elas foram impostas, elas foram colocadas. Meu Senhor, entra com providência agora, meu Pai, para arrancá-las, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Que haja mudança, Senhor. Ó Deus, porque o cenário está cheio de pedras, mas uma vez, meu Pai Celestial, que essas pedras são removidas, muda a geografia do lugar, meu Pai, muda a geografia, meu Pai Celestial. Oh Espírito de Deus, aleluia. Abre os olhos dos teus filhos, meu Pai Celestial, para contemplar a boa e perfeita vontade que o Senhor tem estabelecido sobre cada um deles, Pai. Remove a pedra da saúde, Senhor. Oh Deus, mostra esta terra fértil da cura, meu Pai amado. Remove, meu Pai Celestial, a pedra, Senhor, das inquietações, meu Pai Celestial, da tranquilidade para os teus filhos, meu Deus, certeza da bênção, meu Pai, aleluia. Ah, Senhor, remove aquela pedra que está evitando a mudança, Senhor amado, a pedra do caráter, meu Deus, retira, meu Pai Celestial, agora, modifica, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, eu peço que o milagre seja estabelecido neste lugar, que o sopro da tua glória, meu Pai, encha os corações, meu Deus amado. Que o Senhor traga respostas, meu Deus bendito, para a vida dos teus filhos, meu Senhor da glória. Que eles vejam com os seus olhos a tua glória, meu Pai, neste lugar, ó Deus. Pois o Senhor é tremendo, o Senhor é verdadeiro. Move, Senhor, transforma, meu Pai, transforma, Senhor, aleluia. Ó Deus, alguns precisam de um milagre urgente, que o Senhor os abrace neste momento, meu Pai. Oh, meu Deus, e mostra, meu Pai Celestial, ó Senhor, que através das tuas mãos a geografia vai mudar, Senhor. A semente vai cair numa terra fértil, Senhor, numa boa terra, meu Deus, e vai produzir, aleluia. Vai produzir, aleluia. Glórias sejam dadas ao teu nome. Vai produzir, Senhor amado, na vida dos teus filhos, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, os milagres vão acontecer, meu Pai. A pedra foi retirada e o teu filho ressuscitou, meu Pai. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Depois, Senhor, de 4 dias, depois que já tinham decretado, sentenciado, depois que já tinham sepultado, meu Pai, depois que já tinham velado, Senhor, não havia nenhuma dúvida, meu Pai amado,
mas o Senhor fez uma grande obra, meu Pai. Assim como o Senhor está fazendo uma grande obra na vida dos teus servos nesta noite, meu Pai. Aquilo que alguém já decretou a morte, já decretou a falência, já decretou a destruição, o Senhor já ressuscitou, aleluia. Porque a pedra foi tirada, Senhor, aleluia. Porque a pedra foi tirada, Senhor, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor, bendito é o teu nome. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai Celestial, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar,
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O milagre, ele está pronto. Ele não vai ser preparado ainda, ele já está pronto. A bênção do Senhor está estabelecida sobre as nossas vidas. Mas a semente não vai germinar em cima de pedras. Então remova as pedras. Remova, em nome de Jesus. Você pode fazer isso. Remove, deixa que o Espírito de Deus vai trabalhar na sua vida. Você sai daqui hoje recebendo essa palavra, esta bênção do Senhor. Há uma terra fértil em você. Há uma terra que foi colocada pelo próprio Deus na sua vida. E esta terra, ela produz frutos, 100 por 1, como a palavra fala. Receba em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos finalizando o nosso culto de hoje. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos que aqui compareceram e vieram receber, aqueles que estão nos assistindo neste momento. E também você que está nos visitando, que Deus derrame bênçãos extraordinárias para você. Agora nós vamos orar ao Senhor e adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você trouxe e precisa do envelope, tem ali ao fundo. Se vai fazer pelo aplicativo, está aqui, né, a chave. E você que está em casa, aí na sua tela tem as informações da igreja que você pode ofertar, pode dizimar, né, diante do Senhor nosso Deus. Saiba que nós fazemos isso porque Deus nos abençoa. Somos abençoados, por isso que nós ofertamos e dizimamos. Feche seus olhos agora, vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus amado, por tudo que o Senhor realizou hoje em nossas vidas, meu Pai. Te agradecer, meu Pai Celestial, Senhor, pela bênção, pela transformação. E saber, meu Pai Celestial, que o Senhor tem algo extraordinário, especial, algo poderoso, Senhor, para todos nós. Olha, Senhor, para os teus filhos que aqui estão, ó Deus amado, que ofertam por gratidão, que dizimam, Senhor, por honra, meu Pai amado. Que eles, meu Senhor, segundo a Tua palavra, recebam, meu Deus, o que está estabelecido, meu Senhor, através da Tua palavra. Uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordando. E que esse transbordar, meu Senhor amado, seja, meu Pai, em todas as direções na vida dos Teus filhos. Família, Senhor, matrimônio, meu Pai, saúde, ó Deus amado, trabalho, meu Senhor. Deus, que a bênção alcance não só esses Teus filhos, como toda a sua família, Pai. Assim oramos, meu Pai Celestial, para que a bênção verdadeiramente seja estabelecida na vida dos Teus filhos, Pai. Te agradecemos por isso, Senhor, por esta multiplicação, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Queridos, agenda da semana, por favor, né, a ser colocada ali. Então, nós temos a nossa programação aí. Terça-feira já foi, quarta já foi. Amanhã nós temos a nossa confraria, os irmãos, a oração lá no Monte dos Homens, né? E temos novidades aí, né? Irmãos que estarão vindo, participando com a gente. Se você deseja participar, é só comunicar a um dos irmãos, e aí a gente vai estar lá. Na sexta-feira, nós temos aqui no Ipanema a nossa oração às 20 horas, aberto a todos os irmãos, né? Oramos na sexta-feira, e já vai para uns 14 anos, né, que a gente tem esta oração, né, ali naquele lugar, graças a Deus, né? No sábado nós temos evangelismo às 16, escola bíblica às 18, e temos cadê o Tiago? Tinha que colocar o Tiago ali para... Tem o trabalho dos jovens no sábado à noite, né? E no domingo nós temos o nosso culto da família às 19 horas. Amém? Queridos, Deus abençoe a todos. Feche seus olhos, vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Senhor, obrigado, meu Pai Celestial, por tudo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Ó meu Pai Celestial, continua, meu Senhor, por favor, a abençoar os teus filhos no decurso da semana. Que possamos estar juntos, meu Pai Celestial, amanhã no monte, na sexta, na oração, no sábado, nas programações, e no domingo, Senhor, celebrando, ó Pai Celestial, a Ti, aqui, Senhor, neste lugar. Abençoe os Teus filhos, leva-nos em paz. Para isso dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Dá um abraço ao seu irmão, deseja a ele um continuar de semana abençoado e até o nosso próximo culto.